A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito de Deus esteja na tua vida nesse momento, para a glória de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para glorificar o nome de Jesus Cristo na minha vida e na tua vida. E hoje eu quero falar algo poderoso da parte de Deus. Hoje eu quero falar a primeira parte sobre o inferno. O que a Bíblia diz sobre o inferno? O que é o inferno? O que Deus vai fazer com o inferno? Então, eu quero conhecer o inferno, se aprofundar dentro da palavra de Deus, da Bíblia, e compartilhar com você, para que você podemos crescer na graça e no conhecimento. Então, você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like e compartilhe essa mensagem e deixe sua descrição no final do vídeo, para a glória de Deus. E você que já está comigo aqui também, seja bem-vindo e continue firme na fé, para que eu e você alcançamos a graça e o conhecimento na glória de Jesus Cristo na eternidade. Então, permaneça firme em nome de Jesus. Agora eu quero compartilhar com você e vamos entrar na nossa primeira parte falando sobre o inferno. Para o que Deus fala sobre o inferno? O que é o inferno? Então vamos entrar agora em nome de Jesus no capítulo, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e os falsos profetas, e serão atormentados dia e noite, para sempre e sempre. Então, o que o apóstolo João ele viu aqui, o futuro, a besta e os falsos profetas serão atormentados dentro do inferno. Então, o apóstolo João ele viu há milênios, há séculos na frente, a eternidade, Deus julgando a eternidade daqueles que seguiram o mal, aqueles que seguiram a mentira. Satanás e os falsos profetas, todos aqueles que seguiram a mentira, foram jogados no inferno, foram jogados naquele ambiente. Então foi o passo que João viu, o futuro que vai acontecer, que já está pronto esse futuro, falta Deus dar ordem, já está elaborado por Deus, que deu a Bíblia a mim e você para orientar e buscar Deus ali, orientação e se firmar na verdade e permanecer nessa verdade em nome de Jesus Cristo. Então o inferno, ele já foi feito e ele já está feito ali. É uma prisão, eu creio que é um mundo que foi criado por Deus para prender os demônios, os anjos que rebelaram contra o Senhor. E o inferno é algo, uma prisão, é um planeta, que eu acredito que é um planeta, é um mundo que Deus criou para condenar e jogar todos aqueles que praticam a mentira, o diabo, aqueles que seguiram ele, aqueles que negaram Jesus Cristo. Então isso, Deus criou o inferno para isso, para castigar. E a Bíblia diz que o próprio Deus, ele vai atormentar essas pessoas do inferno, esses demônios do inferno. Então o inferno não foi feito pelo diabo, não. Foi feito por Deus. Então Deus é o criador do inferno. Não é o diabo que fez o inferno e não é ele que governa o inferno. Quem governa é Deus. Deus ele governa o inferno. Então o apóstolo João viu aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, viu a besta e os falsos profetas sendo jogados ali no inferno, no lago de fogo. Aí, continuando, em Apocalipse, ele fala também, ó, Apocalipse 20, no mesmo capítulo, no versículo 13 e 15, nós vamos ler, diz assim, ó, e o mar entregou os mortos, e que nele havia, e a morte e o inferno entregaram. Os mortos que neles havia, eles foram julgados, cada homem de acordo com suas obras. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aí, versículo 15: e todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, até os mortos vão ser jogados no lago de fogo. Então, ele viu também os mortos, os homens sendo julgados, sendo jogados no inferno, a morte, todos aqueles que seguiram as trevas foram jogados naquele ambiente. Então, ali, João viu o futuro, Deus mostrou a ele o que seria para poder escrever na Bíblia, para que eu e você podemos acreditar hoje na palavra de Deus. E eu separei aqui esses versículos para que você podemos refletir e caminhando com o Espírito Santo, para que você podemos entender a realidade de Deus na nossa vida, o que está acontecendo e o que vai acontecer em nome de Jesus Cristo. Então João ele viu a morte, viu os homens, tudo sendo jogado no lago de fogo, quer dizer, no inferno. Então foram lançados, é a segunda morte, ele fala, a segunda morte,
Que a morte, a segunda morte é a morte natural, é a morte física da gente, e a segunda morte é onde é o julgamento de Deus, onde a pessoa vai passar a eternidade, o processo de suas vidas. Em Mateus, Jesus fala sobre isso. Em Mateus capítulo 25, versículo 41, ele fala sobre o inferno. Ele diz aí: então dirás também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então aqui Jesus reforça e fala também que será jogado aqueles que não acreditaram nele, aqueles que desprezaram ele, vai ser jogado ele e os demônios e os anjos, que foi criado por Deus, mas se rebelaram contra Deus. Foram contra Deus e Deus expulsou eles ali do céu e criou essa prisão para colocar eles, que hoje muitos demônios estão presos hoje. Muitos estão presos, é os mais fortes, a Bíblia diz que é os mais fortes, estão presos em cadeia, em abismo, para que o próximo o julgamento de Deus, eles serão soltos para julgar a terra. Então Deus, ele reservou, ele criou o inferno para isso. Então Jesus disse que vai jogar aqueles malditos, aqueles que praticaram, aqueles que não aceitaram, aqueles que mentiram. Então eles vão ser jogados. Aí prepara para o diabo e seus anjos. Então, todos vão ser separados no lado esquerdo. E eles vão seguir ao inferno, seguir a direção do inferno. O apóstolo Paulo também, ele fala aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: os quais serão punidos com eterna destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Então ele diz que serão punidos, eternamente destruídos, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Então vão ser destruídos e vão ser longe, vão viver longe da presença de Deus para sempre. Então por isso é importante você acreditar em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a salvação desse julgamento. Não só para se livrar desse julgamento, não, nós estamos aceitando Jesus, não é para se livrar disso. Isso também está incluído na nossa salvação, mas primeiramente nós temos que aceitar Jesus porque nós amamos Ele, Ele é o nosso Deus, Ele será para sempre, nós vamos morar com Ele na eternidade. Mas segundo, para evitar essa condenação, evitar esse juízo que está vindo sobre a terra. Então, o apóstolo Paulo, ele falou aos Tessalônicas que serão punidos eternamente e destruídos. E será ficar longe da presença de Deus, quer dizer, ninguém vai ouvir Deus. Ninguém vai ouvir a voz de Deus, ninguém vai nunca mais ver Deus. As pessoas vão ser atormentadas, os demônios vão ser atormentados todos aqueles que seguiram a mentira. Então Deus, ele não quer para mim você que siga esse caminho. Deus, ele quer que eu e você acreditamos que a salvação é do seu filho. E ele não quer que ninguém vá para o inferno. Ele criou o inferno para os demônios, os anjos que foram expulsos da rebelião, porque eles pecaram e não existe perdão. Eles pecaram em um tempo, em uma dimensão que não existe erro. Então, quem é perfeito, ali, não existe erro naquela época, naquela era. Então, não existe perdão para Satanás. Não existe restauração para o diabo. O diabo ele é mau para sempre. É a natureza dele, foi o que ele escolheu. É a vida dele, é o livre-arbítrio dele. É o que ele quer, não tem jeito, não tem como. Mas evangelista, mas ele pode ser bom ou não. Ele nunca foi bom e nunca será bom. Então, ele vai ser jogado. Então, Deus criou isso para os anjos e aqueles que foram expulsos lá da queda deles, lá do céu, da guerra que eles tiveram contra Deus. Queriam ser melhor do que Deus, queriam ser acima de Deus. E Deus derrubou todos. Quer dizer, eles traíram Deus e Deus separou, jogou nesse lugar. E o que aconteceu? Aconteceu que Deus fez esse mundo para ele, o inferno. E Deus não quer que o homem vá para lá. Então ele mandou o seu filho Jesus Cristo para salvar o homem de não ir para esse ambiente. Mas infelizmente a sociedade estão desprezando Jesus Cristo, abandonando Jesus. Estão seguindo um caminho errado. E o que está acontecendo é isso. Infelizmente, Deus quer que todo homem se seja salvo, não vá para esse lugar. Mas infelizmente tem um livre-arbítrio e o homem prefere o inferno do que o céu. Então, o inferno foi criado para isso, como Paulo disse aqui, João viu ser jogado lá à morte, falso profeta, e Paulo reforça também que foram criados para esses ser punidos. Jesus falou que foram criados para eles, ser esses demônios, e também Paulo fala que vai ser luz da glória de Deus e vai ser destruída aquelas pessoas lá. Então, parte por parte vai se cumprindo na vida daqueles que seguiram esse caminho aí do inferno. Então, continuando, em Apocalipse 21, 8, João também reforça, fala mais sobre isso.
Ele fala assim, mas os medrosos, os incrédulos e os abomináveis e os assassinos, os devassos, e feiticeiros e os idólatras e todos os mentirosos terão sua parte do lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então será jogado todos aqueles, os medrosos, os que não querem Deus, têm medo de Deus, não quer reconhecer Deus. Aí vai ficar de fora os incrédulos que desprezaram Jesus Cristo, não aceitaram a salvação dele. Vai ficar os abomináveis, é aqueles que trocaram as suas naturezas, saíram da sua natureza do sexo, foi para outra natureza. Aí os assassinos que matam as pessoas, os devasos, os feiticeiros que mexem com bruxaria, os idólatras que adoram outros deuses, adoram imagens de outros deuses, esculturas se prostram, e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e que é a segunda morte. Então, tudo isso, o apóstolo João deu as características do inferno e todos aqueles que iam para o inferno. Então, o inferno ele foi criado para os demônios, foi criado para todos aqueles que traíram Jesus, aqueles que traíram Deus lá em cima. Então, é isso que eu quero passar para você. E anote aí num papel ou no seu caderno e reflita sobre isso, porque o inferno é algo real e poderoso e está acontecendo isso. E existe pessoas lá esperando a condenação de Deus, esperando o julgamento de Deus, já está no começo do inferno. E João, ele fala sobre isso, e os apóstolos, Paulo fala sobre Jesus, que é o próprio Deus falou que ele mesmo criou isso. Foi feito para os demônios e aqueles que seguiram. Então, creia nisso, que o inferno é real, o inferno existe, em nome de Jesus Cristo. Então, o que eu tenho para dizer para você é isso. Coloque essa palavra no teu coração e compartilhe para a glória de Deus, para que o poder de Deus seja manifestado em minha vida, em sua vida, em nome de Jesus Cristo. Então, Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, e compartilhe essa mensagem em nome de